Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos ainda que nós não vimos, Deus abençoe, e a todos vocês que estão aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, sua família. É muito bom nós estarmos aqui, nesta noite, podendo aprender mais da santa palavra do nosso Deus. Nesta oportunidade, no dia de hoje, nós vamos ainda não dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 4 do livro que nós estamos estudando, que eu, essa semana, decidi dar uma pausa e recapitular um pouco um assunto que já faz um tempinho que nós não temos visto, que é sobre discipulado. Eu vou usar hoje algumas coisas que eu usei na terça-feira para os irmãos que estavam presentes, mas também vou acrescentar algumas outras coisas que acho pertinente para o tempo em que nós temos vivido, o tempo que o Senhor nos tem dado para que eu e você pudéssemos aprender mais sobre o valor do discipulado. Quero que você possa, então, estar abrindo a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 28, quando o Senhor aqui dá a grande comissão, ele diz... Jesus aqui, após a sua ressurreição de Jesus aqui no capítulo 28, o seu aparecimento perante as mulheres, lá no verso 18 diz assim: Jesus aproximando-se-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus. Foi dada nos céus e na terra. Então, a autoridade que é baseada em Cristo, Ele é a nossa autoridade. Nós vamos ver, principalmente o livro de Marcos, após o livro de Mateus, o livro de Marcos vai falar muito sobre essa autoridade de Cristo. Lá no verso 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. Essa palavra aqui, ela é uma palavra de ordem do Senhor Jesus para nós. E a ideia é mostrar que indo, os discípulos deveriam fazer, eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. É interessante você observar, meus irmãos, a ordem de Cristo para nós, ide, fazei discípulos. Por isso, então, nós vamos trazer para nesta noite uma breve meditação sobre razões as quais, porque eu devo discipular. Razões pelas quais eu devo discipular. Vamos orar vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite a Tua palavra possa nos encher de esperança, que a Tua palavra possa nos dar motivação, que possamos estar aqui, ó Deus, aprendendo mais de Ti, sendo edificados pela Tua palavra, que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Meus irmãos, quais são as razões pelas quais eu devo discipular? Por que eu, como servo de Cristo, preciso discipular? Eu quero que você pense nesse momento como a oportunidade que Deus tem lhe dado de alcançar vidas. E eu quero começar com uma pergunta dizendo se você deseja ser um missionário do Senhor em nossa cidade. Se você tem o intuito de ser aquele que é chamado para servir, para pregar o Evangelho, mas não da forma como muitas vezes nós saímos nas ruas, nas praças. E eu não estou dizendo que isso é errado de maneira alguma, eu concordo com isso. Nós estamos fazendo esse ano pelas motivações que os irmãos já sabem, mas, ao mesmo tempo, nós devemos usar os meios aos quais o Senhor tem nos dado para discipular. E por que não evangelizar através do discipulado? O discipulado, meus irmãos, nos mantém mais próximos dos nossos discípulos. Quando nós olhamos o próprio Jesus, ele cuidou de 12 homens, ele os ensinou,
Muitas vezes eles erraram, eles pecaram, mas Cristo Jesus nos ensina que o próprio Cristo, ali como palavra viva, presente na vida deles, os ajudou a poder prosseguir. Nós vemos que o discipulado, então, é aquele que nos mantém mais próximos daquele a quem nós estamos discipulando, mas ele desenvolve mais intimidade. Nós veremos um pouco mais isso à frente e mostraremos o quão importante é essa parte do discipulado. Podemos resolver mais rápido crises que possam surgir, crises que possam acontecer com a pessoa que nós estamos discipulando. Às vezes a pessoa passa por momentos difíceis e nós, como aqueles que têm a base, a Escritura Sagrada, aquele que discipula, aquele que ajuda essas pessoas, podemos prestar socorro mais rápido a alguma necessidade, podemos dizer, ministerial ou pessoal. Devemos, meus irmãos, motivar que essa iniciativa ela possa acontecer a partir dos dois lados, tanto do discípulo quanto do discipulador. Claro que nem sempre isso ocorrerá, mas é importante isso também. O discipulado de Jesus Cristo tem muito mais do que 10 pontos que nós olharemos aqui. Fique tranquila que será bem breve cada ponto dele. Caso nós não conseguimos abordar todos eles hoje, nós prosseguiremos na próxima semana. Mas eu quero deixar claro que tem muito mais do que isso. Eu quero que nós relembremos o que o texto diz lá em Mateus 28, e portanto, fazei discípulos. Então, meus irmãos, para não delongar muito a nossa introdução, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é porque é um mandamento. Por que eu vou discipular? Primeiro, porque é um mandamento. Olha o que o Senhor diz lá em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos. É uma ordem de Cristo. É uma ordem do Senhor para a sua igreja. Ide, portanto, fazei. É uma ordem expressa do Senhor que nós precisamos fazer discípulos. Olha lá Mateus 13:36. Então Jesus, deixando a multidão, voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que devemos dizer a parábola do joio. Lá em Mateus 17:1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, e a Tiago e a João, e levou em particular a um monte. Veja que o discipulado, ele é um mandamento. A proximidade, se você olhar aqui em Mateus 13:36, quando Jesus deixou a multidão, voltou para casa, os discípulos, a Bíblia fala, chegaram perto dele, estavam com ele. Então ali ele começou a ensinar a respeito da parábola do joio. E essa ideia do discipulado, ela é um mandamento, ela é um ensino. Por isso a Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos. Como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos, meus irmãos, discipular. Talvez você fale: pastor, a gente está numa dificuldade, porque agora nós não podemos mais ir na casa das outras pessoas, porque agora é muito difícil com essa questão de Covid. Meus irmãos, agora que é a grande oportunidade. Às vezes nós olhamos apenas para os problemas e esquecemos de olhar para as oportunidades que Deus tem nos dado a fazer. Veja que hoje nós podemos, e já temos feito em nossa igreja, alguns encontros virtuais. Se você pode mandar uma mensagem para alguém do WhatsApp, tantas outras coisas, por que não discipular alguém pelos meios tecnológicos? Por que não? Por que não aquele seu vizinho, que talvez você não possa ter contato com ele, você possa discipulá-lo? Por que não discipular aquela pessoa que trabalha com você no seu escritório, no seu trabalho, talvez algum amigo da escola, algum amigo da faculdade? Por que não?
Sabe, meus irmãos, às vezes nós temos tempo para tantas coisas, mas para aquilo que é essencial, muitas vezes nós não temos, por isso nós precisamos ter tempo. Deus vai nos capacitar, Deus vai nos orientar a fazer isso. Por isso entenda que é uma ordem, e por isso o Senhor disse: ide, portanto, fazer discípulos. Igreja Vale de Bênção, que nós possamos fazer discípulos em nome de Jesus. Mas um segundo motivo é porque promove restauração. Esse texto de Tiago 5, do 13 ao 20, está falando aos presbíteros, aqueles que devem cuidar, né? E ele vem falar, se alguém está sofrendo, chama os presbíteros da igreja, se alguém está doente, vai até eles vão orar por vocês. Mas o que eu quero destacar aqui é que muitas vezes, no discipulado, e eu quero hoje levar mais um pouco para a prática do discipulado, o discipulado, por muitas vezes, você vai lidar com situações, lidar com problemas, que muitas vezes não vai estar ali no seu, podemos dizer, no seu esboço do seu estudo. Vão ser situações em que a pessoa vai abrir seu coração. Às vezes, se você estiver discipulando uma família, ela vai falar de problemas, por exemplo, conjugais que ela possa estar passando. Por isso, a importância da sintonia entre aquele que está discipulando e o pastor, porque o pastor, e assim como a sua liderança local, ela vai estar lhe auxiliando nesses momentos. Por isso, a importância de estar sempre em sintonia. A importância de entender que Deus está lhe dando a oportunidade de muitas vezes estar salvando, ajudando um casamento que está prestes a terminar. Ou talvez de pessoas que estão sofrendo nesse tempo com perdas de parentes, de amigos, e que estão precisando ser aconselhadas. Veja, meus irmãos, que o discipulado ele serve para isso também, ele serve para promover restauração, ele serve para restaurar, e restaurar o que? Principalmente, o que está lá no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados. Ele serve para restaurar. A principal coisa que o discipulado ele vai nos trazer é uma restauração da vida eterna, é uma restauração, ou melhor dizendo, para ficar melhor entendido, é uma restauração da nossa vida com Deus, de pessoas que estavam distantes e agora elas estão se aproximando, porque Deus está lhe usando para pregar o Evangelho. Olha como isso é maravilhoso, meus irmãos, quando nós entendemos que nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Sejamos, meus irmãos, os primeiros a nos envolver com esta ordem dada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você está pronto para isso? Veja, o terceiro aspecto aqui é porque ele nos estabelece vínculos mais fortes. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que nós não podemos perder no discipulado. Ele vai nos estabelecer vínculos mais fortes. Quando nós olhamos lá em João 21, do 15 ao 17, Jesus, depois de ter comido, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Veja que, meus irmãos, o discipulado ele vai trazer vínculos. E você vai criar vínculos com essa pessoa de amizade, de companheirismo, de momentos, por exemplo, que aquela pessoa precisa de um aconselhamento, ou aquela pessoa precisa tomar uma decisão, muitas vezes ela vai te procurar, porque você foi aquela pessoa que ajudou ela a crescer espiritualmente, a conhecer a palavra de Deus. E esse vínculo vai ser importante para que você possa falar de Cristo, possa orientar nos dilemas da vida dessa pessoa. Sabe, às vezes nós passamos momentos tão difíceis, e nós vemos isso muito dentro da igreja. Nós devemos sim, como o Senhor mesmo diz, tanto em Efésios quanto em Filipenses, que não deve haver partidarismo dentro da igreja, deve haver unidade, a unidade deve ser sobre todos, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós sabemos que há aquelas pessoas que nós temos um vínculo maior. Por isso eu quero que você pense nisso. Em nome de Jesus, que você
possa pensar nisso, que você possa pensar no que a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Em nome de Jesus. Irmãos, nós podemos perceber, perceber, meus irmãos, quero dar aqui uma recapitulada daquilo que nós já vimos. Nós vimos aqui razões por que nós devemos discipular, né? Então, nós damos uma introdução, falamos um pouco sobre isso. Nós também falamos que é um mandamento do Senhor, é um mandamento dado do Senhor, então o Senhor vai nos chamar, né, a fazer isso. O Senhor nos chama a poder sermos instrumentos nas mãos de Deus, e isso é maravilhoso. Você poder estar fazendo a obra de Deus, e veja a importância do que vem a ser esse mandamento. Nós vimos também que ele promove a restauração, e em terceiro lugar, porque estabelece vínculos mais fortes, né? Nós vimos aqui em João 21. Então veja, ele estabelece esses vínculos, ele promove restauração, e é uma ordem divina. Isso é maravilhoso nós olharmos. E agora, em quarto lugar, porque é uma visão da igreja local. Meus irmãos, eu me lembro quando eu cheguei aqui, o ano passado, né? Nós tivemos uma reunião com o conselho, antes de começarmos as nossas atividades aqui. Eu lembro que foi uma semana antes, eu lembro, se não me engano, ainda era o mês de dezembro. E eu me lembro que nós pudemos falar um pouco sobre o nosso ideal para a igreja. E uma das coisas que eu lembro que foi levantado naquele dia foi sobre o discipulado. Nós falamos da importância do que é ser discípulos. Nós falamos da importância para o conselho do que nós pensamos sobre o discipulado. E é tudo que nós temos falado com os irmãos aqui. O ano começou janeiro, fevereiro, e os irmãos já sabem, a Covid veio, mudou muitas dessas estruturas, nós não pudemos, tivemos a oportunidade de ensinar a igreja, ficamos ali quase 3 meses. Se você quiser ver mais um pouco sobre os discipulados, nós temos uma playlist lá no nosso YouTube, com vários estudos sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que a igreja não pode parar. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela precisa continuar, e essa deve ser a nossa convicção, independente com Covid ou não. É hora de nós arregaçarmos as mangas e fazermos. As pessoas estão morrendo sem Cristo, as pessoas não estão conhecendo a Cristo, estão entrando num vídeo de miséria, e nós como igreja, como temos nos posicionado a isso? Nós precisamos, meus irmãos, entender que esta é a nossa visão. Como nós sempre temos falado do nosso tema que nós trabalhamos no ano passado e pretendemos continuar, que é mostrando que a igreja de Cristo precisa fazer tudo para a glória de Deus, unidos com o propósito de fazer tudo para a glória de Deus. E dentro disso está também, meus irmãos, isso não pode deixar de estar, é o discipulado. Que o discipulado seja a nossa convicção, seja os nossos planos, os nossos sonhos, que isso seja algo que eu possa almejar, em nome de Jesus, que você também possa pensar nisso. Me desculpe que aqui teve um erro aqui no nosso PowerPoint, que ele inverteu, mas aqui o nosso 5 princípio é porque promove um genuíno avivamento. Se nós olharmos lá em João 17, do 19 ao 21, é um texto que é conhecido
é conhecido de todos nós, lá no Evangelho de João. E eu quero destacar apenas uma parte deste texto. Eu acho importante destacar nesse momento, lá na oração sacerdotal, os versos 19 diz, e o Senhor diz assim, ó, e a favor deles eu me testifico a mim mesmo, para que neles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e em mim também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quero destacar, nós devemos observar, para que o mundo creia. Deus nos chamou, meus irmãos, para que as pessoas entendam. Claro que nós sabemos que o mundo é o pecador crendo, claro que sendo ele eleito por Jesus, sendo eleito pelo Pai, se arrependendo dos seus pecados, ele vai entender essa mensagem. Claro que muitas vezes, e aqui eu quero já deixar claro, que nós vamos discipular as pessoas, e muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas não vão compreender, muitas pessoas vão passar ali, às vezes, todas as lições, vão estar ali aprendendo, fazendo os exercícios, mas elas não vão compreender. Mas haverá aquelas pessoas que vão dar ânimo a nós, porque você vai ir, você vai ver a alegria daquela pessoa de aprender. O discipulado, meus irmãos, por isso o discipulado, ele deve nos mostrar e mostrar às pessoas que Cristo está santificando o seu povo. A santificação faz parte do discipulado. Por isso deve estar santificado para que o discípulo seja santificado e assim seja promovido um genuíno avivamento. Você como santo, santificando outras pessoas, sendo instrumentos para essa santificação. Isso é um genuíno avivamento. Quando nós vemos um povo sendo santificado, um povo sendo coberto pelo sangue de Cristo, um povo vivendo esse evangelho, isso é maravilhoso, meus irmãos. Veja, que o Senhor nos ajude a sermos assim em nome do Senhor Jesus. Agora eu gostaria de trazer também outros conceitos importantes para nós. Conceitos que são importantes dentro do discipulado, de uma maneira mais prática agora. E o primeiro deles é que a pessoa que ensina outro a seguir a Jesus Cristo, ela precisa ter disposição. E uma disposição, meus irmãos, convicta em sua vida, fazendo um serviço para o seu Senhor e o seu Salvador. Você não está fazendo para que, pastor, veja, para que os seus relatórios no final do ano estejam mais preenchidos que os outros, não. Nós estamos fazendo para Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui, onde nós vivemos? Nós temos investido a nossa vida em outras vidas. É um dom precioso de Cristo, através do Espírito Santo, que nos concede essa graça maravilhosa. Veja, a graça de Deus que nos usa homens como nós, homens pecadores. Ah, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Nós precisamos ter essa disposição, porque a disposição muitas vezes é de você, em algumas ocasiões, ter que sair mais cedo da cama para orar por aquela pessoa, para interceder por aquela pessoa, para clamar por aquela pessoa. E Deus há de lhe dar essa disposição de sacrificar muitas vezes o nosso tempo, a nossa energia para se relacionar com outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Por que não? Por que não fazer isso? Sabe, meus irmãos, a importância, a disposição que Deus tem nos dado, que Deus pode nos dar, que você está disposto.
a ser canal de bênção para outras pessoas. Sabe por que muitas vezes nós não queremos o discipulado ou rejeitamos o discipulado? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou ter que me preparar para ensinar outra pessoa. Eu vou ter que, talvez eu vou perder um tempo meu da semana. E tantas outras coisas. Quando nós estamos dispostos, meus irmãos, a fazer isso, a discipular, quando nós estamos dispostos, meus irmãos, a poder ser canal de bênção e discipular outras pessoas, tudo é diferente. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a ter disposição. Primeira coisa que nós precisamos fazer, que eu quero que você faça, orar, né, que é a parte principal, e eu creio que nós já estamos orando por isso há algum tempo. Nós já falamos sobre isso há algum tempo, então agora é a hora de agir. E nós, no final do estudo, vamos mostrar como que você deve agir. A segunda parte, que é importante também, é o compromisso. Você vai ter uma agenda pessoal com alguém. Né? Você vai ter ali, talvez, um encontro semanal, alguns casos, um encontro quinzenal. Mas você vai ter um encontro com aquela pessoa. Você vai... E tem que entender que isso é importante. Essa é uma parte importante da nossa agenda pessoal com aquela pessoa, para dar um importante espaço para aquele encontro especial com aquela pessoa, você precisa ser mudada à imagem de Cristo. Nós somos criados à imagem de Deus, à semelhança, então o nosso comportamento deve ser como alguém que tem essa imagem. A nossa forma de falar, a nossa forma de proceder, a nossa forma de falar com a pessoa. A importância do discipulado é exatamente isto. Você não apenas vai lá entregar um folheto e acabou, você vai se relacionar com a pessoa. E a pessoa vai estar com você, vai estar ensinando também com a vida dela, um vai aprendendo com o outro, mas principalmente a palavra de Cristo vai estar sendo anunciada. E nós precisamos entender que eu sou um canal de bênção para aquela pessoa. Temos que ter esse compromisso, principalmente com Cristo, o Rei dos Reis. Então, meus irmãos, esteja chovendo ou não, esteja você triste ou alegre, aquele dia é importante. São momentos como esses que marcam nos nossos discipulados, são momentos como esse que nós começamos a ensinar as pessoas, que marcam. Por isso nós precisamos discipular as pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Faça isso com zelo, faça isso com amor, faça isso com que você possa tornar aquela pessoa uma pessoa transformada. Não por você, claro, os irmãos todos sabem disso, mas pelo poder de Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. O que eu e você temos feito por isso? Eu quero terminar, temos mais, se não me engano, mais um aqui, mas eu quero terminar com esse. Veja que a disposição, ela está muito ligada ao compromisso. Por isso o amor, ele é importante. O amor é a essência de tudo, meus irmãos. Quando nós vemos o próprio Cristo, Deus é amor. E por ser amor, por ele ser amor e por nós sermos a imagem de Cristo, nós de alguma forma refletimos esse amor também. E por refletirmos, nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, meus irmãos, nós precisamos, de maneira convicta, real e verdadeira, amar as pessoas. Não é amar o pecado, mas é amar aquelas pessoas, é cuidar delas, é discipular, é ter tempo,
se preparar. Poxa, eu vou discipular alguém amanhã. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é me preparar. Eu preciso orar. Eu preciso estar junto com aquela pessoa. Talvez durante a semana, mandar um versículo da Bíblia, mandar uma oração no WhatsApp, fazer algo com que a pessoa se sinta também amada. Às vezes as pessoas não deixam de vir à igreja, não porque elas não conhecem a palavra, muitas vezes, mas porque às vezes as pessoas chegam na igreja e saem, elas nem são percebidas. Eu me lembro muito bem, uma vez eu fui numa igreja, eu estava visitando uma parente, uma prima, em uma cidade, e eu lembro que eu entrei numa igreja presbiteriana, uma igreja grande, eu entrei, eu saí, e eu não fui percebido, né, naquele dia. Eu não me importo quanto a isso, de maneira alguma, mas eu fiquei pensando naquela manhã, naquela escola dominical que eu estive lá, eu fiquei pensando, eu entrando numa igreja, alguém que não conhece a Cristo, entrando numa igreja, onde os próprios irmãos não perceberam ali alguém presente. Veja, meus irmãos, isso é importante dentro de um discipulado, você ter esse cuidado, esse amor para com as pessoas. O próprio Cristo nos ensina lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor que o próprio Cristo, porque ele deu a vida por elas. E por Cristo ter amor por nós, nós precisamos mostrar esse amor a essas pessoas. A misericórdia, ela faz parte, meus irmãos. Os nossos pecados geralmente vão se voltar para as pessoas que estão próximas de nós, para as pessoas que nós estamos discipulando, elas vão ver. E o que é importante, o que é legal você perceber em tudo isso, é que quem discipula será alvo certo do aprendiz. Precisamos ter misericórdia, porque as pessoas muitas vezes elas vão, no momento discipulado, mostrar quem de fato elas são. Mostrar o pecado delas, isso vai aflorar em certos momentos. Mas nós, como conhecedores da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo, vamos também, de alguma forma, ajudar. Meus irmãos, após entendermos todos esses princípios, né, não quero me delongar muito aqui, nós falamos sobre misericórdia, sobre amor, sobre compromisso, falamos um pouco sobre disposição, sobre que isso promove um avivamento, que isso é ideal da igreja. Vimos também que vai estabelecer vínculos mais fortes, nós vimos que vai promover uma restauração, vimos que é um mandamento do Senhor. Após vermos todos esses princípios, alguns nós trabalhamos um pouco mais, outros menos. Quem começar a fazer o discipulado, nós primeiramente pretendemos fazer um grupo onde nós vamos passar algumas orientações para que depois a gente possa discipular. Eu vou estar passando alguns que nós talvez não detalhamos mais, estaremos detalhando melhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, que você faz parte desse chamado. Você faz parte desse ministério. Como eu disse terça-feira, o pastor ele não pode fazer nada sozinho. Quando Davi ele ia para guerrear, Davi não ia sozinho. Assim como nós olhamos as escrituras, o exército era composto por muitos homens. Por muitos homens. Claro que nós sabemos que Deus é que ia à frente deles. E da mesma forma que nós sabemos que Deus vai à frente de nós. O pastor Guilherme, ele não pode querer discipular muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ele não vai conseguir. Assim como alguns irmãos
Graças a Deus, nesse tempo de pandemia, nós já pudemos ver alguns irmãos que já discipularam. Mas e você? Como eu disse no início, meus irmãos, todos nós temos conhecidos. Os irmãos, então, que moram aqui há muitos anos, conhecem tantas pessoas. Por que não começar a discipular alguém? Talvez um parente seu que está longe de Cristo, é o momento de você falar assim, olha, eu quero vir aqui semanalmente orar com você, e você começa a estudar a Bíblia com ele. Por que não? Sabe, a gente pode fazer alguma coisa. Talvez você falar o Covid, vamos fazer virtualmente então. Se a pessoa que você pretende não tem como te receber, por que não fazer presencialmente? Por que não fazer virtualmente? Nós temos tantos meios, nós temos que usar os meios que Deus nos deu. A igreja, meus irmãos, não pode parar. Eu estava vendo uma notícia no Facebook de uma igreja lá nos Estados Unidos, na época da gripe espanhola, quando atingiu, se não me engano, foi Estados Unidos. E aí lá tinha uma igreja que a gripe espanhola atingiu muitas pessoas, então eles resolveram então congregar fora, ao ar livre. E aí tinha um escrito em cima: a igreja não pode parar, nada para a igreja. E é de fato isso para nós, meus irmãos. Nós podemos discipular, nós podemos evangelizar. Claro que, entenda que isso é um momento que é passageiro, nosso sonho é que isso volte ao normal, mas veja, não pode parar. Não pode, meus irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos evangelizar. Sabe, nós temos tantas maneiras de evangelizar, e aí a gente fica muito preso na situação que estamos vivendo e não evangelizamos. Nós precisamos acordar para isso. E eu quero que você, nesse momento, possa orar. Nós vamos estar cantando uma canção, um hino agora, e eu quero que você preste muito bem atenção nesse hino. Eu quero que você preste atenção e que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Nós vamos estar entoando o hino de número 318, vou estar fazendo uma oração, e após esse hino, nosso trabalho aqui vai estar sendo encerrado, mas eu quero que você, em nome de Jesus, que você possa se sentir chamado por Cristo, porque essa é uma ordem para todos. Deus não deu apenas para os discípulos daquela época, mas para nós também. Então vamos, meus igrejas. Vamos, igreja, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Talvez você fale, pastor, eu não sei, eu tenho dificuldade. Deus, ele é que chama, Deus, ele que capacita. Deus, ele não chama já pessoas que estão totalmente preparadas. Deus vai chamar pessoas que por muitas vezes não vão saber lidar com algumas situações, mas Deus vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Jesus, quando ele chamou 12 discípulos. Deus discipulou esses 12 discípulos. E ele ensinou eles como deveria. Eu quero ensiná-los também. Então você que tem esse desejo, aliás, eu gostaria, na verdade, de ter muitos nomes. Por enquanto, até agora, só tenho 3 nomes. Eu quero que você passe o seu nome para mim. Tá? Não pense nesse negócio, eu não sei como vai ser, a gente vai orientar nesse sentido. Eu quero que primeiro você passe o nome. Talvez você fale assim, olha, eu não sei nem quem discipular, não importa, meu irmão, passe o nome. O primeiro passo é esse. Nós vamos orar, e Deus vai levantar pessoas. Então, você vai ser instrumento. E eu quero que você esteja pronto, quero que você esteja trabalhando, que você esteja aqui. Mas eu preciso que você dê o seu nome, tá? Eu preciso que, mais que nunca, que o meu WhatsApp esteja cheio de nome. Até agora só tenho 3. Então, eu quero, a presença de vocês aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor nos usa a tua igreja, independente da nossa realidade. Ó Pai, fale ao coração dos nossos irmãos.
que nós sejamos instruídos por Ti, que nós sejamos ensinados, ó Deus, e que nós venhamos ensinar outros. Nos ajuda, Pai. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.